Olá, bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando no vosso coração. Mais uma vez estou aqui para juntos refletirmos no Salmo 23, hoje especialmente na parte A do verso 5, que diz as seguintes palavras: Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Hoje vamos falar sobre com Jesus sou vitorioso. Com Jesus sou vitorioso. Quero fazer uma pergunta nesse momento. Você tem inimigos? Quais são os seus maiores inimigos? Como você tem lidado para vencer os seus maiores inimigos? O que o salmista Davi queria nos ensinar com essa expressão: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos? Após o pastor passar pelo vale da sombra da morte, ele chegava em um território onde tinha pasto suficiente para alimentar as suas ovelhas. Mas antes de soltar essas ovelhas para se alimentar, esse pastor verificava se esse pasto não tinha alguma erva daninha que fosse mortífera para o seu rebanho. Se tivesse alguma erva daninha que fosse mortífera para o seu rebanho, esse pastor ele arrancava essa erva e ele colocava sobre a ponta de uma estaca. E a partir desse momento, o seu rebanho ele poderia se alimentar seguro e sossegadamente, porque os seus inimigos tinham sido derrotados. Isso nos lembra muito o Salmo 68, o verso 18, e Efésios capítulo 4, versículo 8. Efésios capítulo 4, versículo 8, Paulo cita Salmo 68, verso 18, que diz que Jesus levou o cativo ao cativeiro. Jesus levou o cativo ao cativeiro. Esse texto ele fala sobre a vitória de Cristo por meio da sua morte e a sua ressurreição. Os nossos dois maiores inimigos, a morte e o diabo, Cristo derrotou e venceu na cruz do Calvário. Cristo derrotou e venceu quando lhe ressuscitou dos mortos. A expressão subir ao céu fala sobre a sua ascensão para o céu. E a expressão levou o cativo ao cativeiro fala sobre a sua ressurreição dos mortos. Então eu te afirmo aqui, o que esse texto nos ensina? Que todo aquele que está em Jesus Cristo, todo aquele que tem fé em Jesus, todo aquele que está sobre o cuidado do Supremo Pastor, sobre a proteção do Supremo Pastor, ele é vitorioso, tem promessa e tem vitória, porque Cristo Jesus já derrotou o nosso maior inimigo, que é a morte e também Satanás. Somos vitoriosos por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Somos vitoriosos por causa da graça de Jesus. Somos vitoriosos por causa do grande amor de Deus que Ele tem por cada de nós. O pastor, que é Jesus Cristo, nosso supremo pastor, Ele é um Deus e um pastor presente e não ausente. Por isso que podemos caminhar com a certeza de que nós temos a vida eterna, porque ela já foi comprada através da morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E Cristo já venceu os nossos dois maiores inimigos, a morte e o diabo. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Desejo a você aqui um ótimo dia e uma ótima semana. Que Deus nos abençoe.